E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma revisão aqui do Diária Med de hoje. Agora a gente vai continuar revisando um pouco o baralho de glomerulopatias. Vamos agora para um tema que costuma cair bastante, que é o tema de cilindros. Basicamente, o que a gente tem que saber sobre cilindros é o que causa determinado cilindro. E começando, o que causa o cilindro hemático? Primeiro, o que é um cilindro hemático? A gente já viu na síndrome nefrítica que o cilindro hemático nada mais é do que a junção da proteína de Tan-Horsfeld com hemácias que passam no glomérulo. Então, a gente sabe que o cilindro hemático vai ser causado por síndrome nefrítica. Qualquer causa de síndrome nefrítica é possível de causar o cilindro hemático, como, por exemplo, a GNPE. A GNPE é uma causa de cilindro hemático e é uma causa de síndrome nefrítica também. Beleza. Agora, o que vai causar o cilindro graxo gorduroso, aquele cilindro em cruz maltesa? Isso a gente já viu também. A gente já viu que quem causa isso é qualquer doença que cause a síndrome nefrótica. A gente já aprendeu também que esse cilindro graxo gorduroso nada mais é do que a junção de gordura, de proteínas ali, de lipídios, que caem na urina e vão se juntar com a proteína de Tan-Horsfeld, formando o cilindro graxo gorduroso. Então, qualquer causa de síndrome nefrótica, por exemplo, a doença de lesão mínima, ou, por exemplo, a JEFS, pode causar o cilindro graxo gorduroso. Beleza. Ok, pessoal, vamos continuar então no estudo dos cilindros. Qual seria a causa do cilindro sério ou também chamado de cilindro largo? A gente não estudou ainda sobre essa temática. Vamos tentar ver uma ilustração para entender melhor. Uma causa de cilindro sério e largo, para esse cilindro existir, para que ele possa ser formado, é preciso que a gente tenha túbulos contorcidos largos no nosso néfron. E qual seria a causa de um túbulo contorcido largo? Só há uma mais característica, que é a doença renal crônica. Na doença renal crônica, os túbulos vão se alargar e aí isso vai originar uma proteína de Tan-Horsfeld com uma célula epitelial que vai se moldar nesse túbulo grande, nesse túbulo distorcido aqui. Então, isso explica por que a doença renal crônica é uma causa de cilindro sério ou cilindro largo. Beleza, vamos continuar. E o que causaria um cilindro granuloso, que é chamado de cilindro granuloso pigmentar, também chamado de marrom ou epitelial? Bom, o que causa esse cilindro é alguma condição que descolhe o epitélio do túbulo e as células epiteliais descoladas do túbulo vão se unir à proteína de Tan-Horsfeld. E qual seria essa condição que descola as células epiteliais do túbulo? É a famosa necrose tubular aguda, que a gente vai estudar mais na frente. Beleza. E cilindros leucocitários? O que é que pode fazer um leucócito sair lá das alças capilares, ir para os túbulos e se unirem à proteína de Tan-Horsfeld? Existem algumas condições, mas 4 são as principais. A nefrite intersticial aguda, que a gente vai estudar também mais na frente, que envolve uma certa reação alérgica e chama leucócitos para atacar o intestício do rim. A nefrite intersticial crônica, que também envolve, mas agora o ataque de linfócitos no intestino, no intestício do rim. Tem a pielonefrite, que é uma inflamação ali no rim, que a gente vai estudar também mais na frente, e a própria síndrome nefrítica, que há inflamação no glomérulo e é chamado leucócito lá para o glomérulo, mas como há um dano ao epitélio do glomérulo, esse leucócito acaba caindo nos túbulos contorcidos e vai se unir à proteína de Tan-Horsfeld. Então, essas 4 causas aí. Pode ver que o cilindro leucocitário não tem uma causa única. São diversas causas possíveis.
E para o cilindro hialino ou translúcido. Cilindro hialino translúcido, o que seria isso? O cilindro hialino translúcido é simplesmente a proteína de Tan-Horsfeld. A proteína de Tan-Horsfeld desgruda ali dos túbulos contorcidos e vai se unindo e forma um cilindro. É simplesmente a proteína de Tan-Horsfeld, não tem mais nada grudado nela. Não tem hemácia, não tem leucócito, não tem lipídio grudado na proteína de Tan-Horsfeld. E qual é uma causa clássica do cilindro hialino ou translúcido? É a chamada lesão renal aguda pré-renal. A gente também vai estudar mais na frente esse tema. Mas por que a lesão renal aguda pré-renal causa um cilindro hialino? Porque o problema aqui vai ser um problema de hipovolemia, vai ser um problema de perda de volume. Então, o paciente não vai ter cabeça de pressão na arteríola aferente para o glomérulo. Então, não vai haver nenhum dano ao glomérulo, não vai haver nenhum dano aos túbulos contorcidos, nem à alça de Henle. Então, não tem por que nada passar pelo glomérulo, nem nada se desprender dos túbulos. Então, é basicamente a proteína de Tan-Horsfeld que vai formar esse cilindro e a lesão aguda pré-renal que forma esse cilindro. Beleza. Então, outra pergunta interessante aqui. O cilindro hialino translúcido, ele é patológico? Olha, não. O cilindro hialino translúcido, a gente pode ver em pessoas normais, ali, pessoas desidratadas, que tiveram estresse exacerbado, um exercício físico intenso. Pode se descolar ali a proteína de Tan-Horsfeld dos túbulos. Isso não significa uma patologia. Se significar alguma patologia, seria a lesão renal aguda pré-renal. Mas em si, se você vê somente um exame ali de urina com cilindro hialino translúcido e mais nada, isso não seria patológico, isso é fisiológico em algumas condições. E o que forma, então, o cilindro hialino translúcido? A gente já comentou, é só a proteína de Tan-Horsfeld, nada mais, só ela. E o que aumenta a formação desse cilindro hialino translúcido, já que ele não é patológico, quais são as condições que podem aumentar a formação desse cilindro? O paciente que está com febre, o paciente que fez uma atividade física muito intensa, o paciente desidratado, o paciente muito estressado. Todas essas condições podem aumentar o descolamento da proteína de Tan-Horsfeld do túbulo, aumentando a formação desses cilindros que são mais fisiológicos. Beleza, e o último flashcard aqui do baralho vai ser esse que também é importante, tá? Quais as causas mais comuns de síndrome pulmão-rim? A gente já deu uma introdução um pouco a respeito da síndrome de pulmão-rim quando a gente discutiu na glomerulonefrite rapidamente progressiva, no tipo 3, que a gente falou que as vasculites paucimunes, que são a granulomatose de Wegener e a poliangiite microscópica, essas duas causam síndrome pulmão-rim, porque vão causar no rim a GNRP e no pulmão vão causar hemorragia alveolar, vão causar ali um infiltrado alveolar sanguíneo, né? O paciente pode vir até mesmo a eliminar aquele sangue lá pela via aérea superior. Mas quais são outras causas possíveis de síndrome pulmão-rim, além dessas duas que a gente estudou? Pode haver síndrome de pulmão-rim pela doença de Goodpasture, que a gente já falou, aquela doença que envolve o depósito de anticorpos antimembrana basal glomerular, tanto no glomérulo quanto no pulmão. O lúpus eritematoso sistêmico, que a gente vai estudar ainda, também pode afetar tanto o rim quanto o pulmão, fazendo uma nefrite com a pleurite ao mesmo tempo. E outra bem característica que a gente também vai estudar no futuro, que é a leptospirose. A leptospirose consegue causar uma síndrome pulmão-rim, principalmente se for aquela forma ictérica, aquela forma grave, aquela síndrome de Weill, que a gente vai estudar no futuro. Beleza. Então, com isso, a gente terminou o baralho de glomerulopatias. A gente vai seguir revisando esse baralho quando o Anki nos avisar que é preciso retornar a esses flashcards.
Vamos agora iniciar o estudo da cirurgia com trauma. Então, pessoal, vamos começar a estudar o baralho de cirurgia, o baralho de trauma, beleza? Vamos começar o estudo pelo trauma. Vamos começar primeiramente pelo flashcard a respeito da distribuição trimodal das mortes. Bom, a gente tem que lembrar primeiro das porcentagens dos picos, tá? A gente tem o pico 1, o pico 2 e o pico 3. Esses picos representam aquelas classificações das mortes no trauma. Beleza. O pico 1 é responsável por 50% das mortes. O pico 2 é responsável por 30% das mortes. O pico 3 é responsável por 20% das mortes. Beleza. Em relação às causas ali de morte em cada pico, a gente lembra que o pico 1 são aquelas condições que vão causar o óbito do paciente na cena do trauma. Então, é uma laceração de aorta que está exsanguinando, por exemplo, um TCE muito grave que levou ali à herniação umbilical na hora do trauma. Tudo isso, beleza? O pico 2 são aqueles traumas intensos, só que não levam ao óbito do paciente na cena do trauma. Por exemplo, uma fratura pélvica que não levou à exsanguinação, o paciente não está com choque hipovolêmico. Beleza, é um exemplo. O pico 3 é causado pelas aquelas condições que derivam da internação do paciente. Como, por exemplo, o paciente passou por uma punção venosa central e, com isso, adquiriu uma infecção na corrente sanguínea por Staphylo aureus, por exemplo. E aí, com isso, disseminou para o corpo inteiro e fez uma sepse no corpo da pessoa. Então, isso foi uma complicação da internação. Por exemplo, o paciente ficou muito acamado depois de ter uma fratura pélvica e desenvolveu, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar. Isso é uma causa de óbito decorrente de uma complicação da internação. Beleza, de causa é isso. A gente tem que saber também, além disso, como a gente pode prevenir ou tratar cada óbito ocorrido nesses picos. O primeiro pico, a gente sabe que não tem muito como tratar, porque o paciente vai morrer ali na cena do trauma. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma prevenção. Como? A gente pode, por exemplo, colocar radar nas estradas para tentar aí, mitigar a velocidade com que os motoristas andam. A gente pode colocar airbags no carro para tentar diminuir ali o estrago do trauma no corpo do paciente. A gente pode tentar fazer propagandas estimulando o uso de cinto de segurança. Pode estimular propagandas como a lei do desarmamento, por exemplo, para diminuir os traumas por arma de fogo. Tudo isso que envolva prevenção. Agora, o segundo pico, o que é que a gente pode fazer? A gente pode tratar esses pacientes utilizando todo ali os equipamentos, todo o pessoal do hospital, o conhecimento médico. A gente pode tratar esses pacientes. E no terceiro pico também, a gente consegue tratar os pacientes com o nosso conhecimento. Beleza. Faltou o que agora? Faltou a cronologia. Quanto tempo, geralmente, que o paciente morre depois do trauma? No primeiro pico, é de segundos a minutos depois do trauma, porque é um trauma muito intenso. No segundo pico, geralmente é de minutos até 24 horas. O terceiro pico, como é uma complicação da internação, demora mais tempo. Então, geralmente é a partir de 24 horas da internação que o paciente vai evoluir a óbito. Então, é isso que a gente tem que saber da distribuição trimodal. Em relação ao conceito de paciente politraumatizado. O paciente politraumatizado é aquele que tem um trauma que afeta 2 ou mais sistemas de órgãos, sendo que um sistema de órgãos é de risco vital para o paciente. Ou seja, teve um trauma no crânio, um trauma que afetou o coração, por exemplo. Sistema de órgãos que são de risco vital. Beleza, é esse o conceito. E agora, em relação aos conceitos de triagem no trauma. A gente tem um cenário de que a gente consegue atender todo mundo e o cenário que a gente não consegue atender todo mundo. Um cenário que a gente não consegue atender todo mundo é, por exemplo, teve
uma tragédia natural, por exemplo, que acometeu 50 pessoas ao mesmo tempo, ou houve uma colisão entre dois ônibus, por exemplo, em que ali 30 pessoas foram traumatizadas ao mesmo tempo. Beleza. No cenário em que a gente consegue atender todo mundo, a gente vai dar prioridade a quem está mais grave primeiro. A gente vai atender primeiro quem está mais grave. Mas naquele cenário em que é uma tragédia, tem muitos pacientes traumatizados ao mesmo tempo, a gente tem que dar preferência no atendimento para aquele paciente que tem maior sobrevida, ou seja, que tem maior chance de viver. Aquele paciente, por exemplo, que teve um trauma muito grande, que lacerou a aorta, está exsanguinando, está com choque hipovolêmico, ou aquele paciente com TCE muito extenso, que já herniou o úncus, por exemplo, esse paciente a gente infelizmente não vai ter como a sobrevida dele é muito baixa, então a gente vai pegar um paciente que tenha uma sobrevida melhor, que consiga reagir aos nossos tratamentos, às nossas condutas. Então, basicamente é isso o conceito de triagem. Em relação ao exame primário, em relação ao ABCDE, a gente tem que saber que antes do ABCDE, sempre a gente vai procurar ver a segurança da cena. Se a gente está seguro, se a gente está usando o EPI necessário, se a cena do trauma está segura, se está bem sinalizado ou não, se envolve algum risco biológico, risco físico, risco químico, tudo isso, antes do exame primário. No exame primário, a gente meio que tem que seguir na prova a sequência ABCDE. E a sequência ABCDE envolve primeiro o A. O A vem de airway, que é via aérea em inglês. A gente tem que se preocupar no A, primeiramente, em estabilizar manualmente a coluna cervical do paciente. Porque, a depender do trauma dele, o trauma pode ter sido tão intenso que vai levar a uma lesão na cervical do paciente. Então, a gente estabiliza manualmente a coluna dele. A gente vai procurar também colocar o paciente num colar cervical para proteger qualquer lesão cervical que ele venha a ter decorrente do trauma. A gente vai colocar o paciente também em uma prancha rígida com coxins laterais. Mas veja bem, a gente pode manter o paciente nessa prancha rígida, idealmente só por até 2 horas. Porque se prolongar acima de 2 horas, o paciente pode acabar evoluindo com a úlcera de decúbito. Então a gente quer evitar isso. E além desse cuidado todo com a coluna cervical, a gente vai avaliar a via aérea. E como a gente pode fazer isso? Como a gente pode avaliar a via aérea? Podemos ver se o paciente tem uma fonação preservada. Podemos perguntar, por exemplo, o nome do paciente. Você sabe o seu nome? Se ele responder, a gente vai já saber ali que ele está com um drive cerebral bom, que ele está com oxigênio no cérebro e que ele está com a via aérea pérvia. O ar está conseguindo passar ali. Beleza. No ar, se a via aérea dele não tiver pérvia, a gente já tem que pensar em algum dispositivo aí, seja de via aérea ali mais básica, seja de um dispositivo de via aérea avançada. No B, o B é o breathing. A gente vê a respiração do paciente. Se a gente colocar ali um suporte de O2 para o paciente, se for necessário, a gente coloca um O2 a 10 a 12 litros por minuto, inicialmente com a máscara não reinalante. Se o paciente precisar de uma via aérea mais avançada, a gente pode pensar, por exemplo, numa intubação orotraqueal, mas de início é com máscara não reinalante. Já que a gente vai dar O2 para o paciente, vamos fazer também um exame físico respiratório no paciente. Vamos procurar ali se o paciente tem, por exemplo, um pneumotórax escondido, por exemplo. Vamos colocar um oxímetro de pulso para ver a saturação do paciente, para ver se está reagindo à nossa conduta. No C, a gente tem que ver a circulação. E a circulação envolve, primeiro, o controle da hemorragia. A gente tem que ver, o paciente está sangrando por onde? É possível que a gente coloque, por exemplo, um tamponamento externo ali, compressas, ou, se possível, um torniquete, por exemplo. A gente sabe que o torniquete
voltou a ser uma possibilidade no ATLS e que a gente pode usar o torniquete até 6 horas do trauma ali para tentar diminuir um pouco a exsanguinação do paciente, beleza, a gente vai controlar a hemorragia do jeito que for possível ali no início, com compressas, com torniquete. Além do controle da hemorragia, a gente tem que fornecer volume para o paciente. Geralmente, todos os pacientes com trauma, a gente oferece volume. Mas e como é esse volume? A gente tem que dar um cristalóide para o paciente, geralmente é um Ringer lactato ou um soro fisiológico a 0,9%. Esse soro Ringer lactato tem que ser aquecido a 37 a 40 graus Celsius. A gente inicialmente dá 1 litro dessa solução em 2 acessos venosos calibrosos periféricos, tá? Um gel com ali 16 geralmente. E se o paciente não responder a 1 litro de cristalóide, a gente vai pensar em transfusão de hemoderivados, em transfusão de sangue, e que a gente geralmente faz o tipo O negativo. Geralmente demora para tipar ali. Se não demorar para tipar o sangue, pode ser o sangue ideal, específico. Mas se não der para tipar, é o sangue O negativo. Beleza, isso é uma mudança importante. Antes, se o paciente não respondesse a 1 litro, poderia ser feito mais 1 litro antes de fazer a transfusão sanguínea. Mas hoje em dia, se não responder a 1 litro, eu já faço a transfusão sanguínea. Já que a gente está dando volume ao paciente, a gente tem que lembrar de fazer um cateterismo vesical no paciente, até para a gente ver se o paciente está respondendo ao volume, se está servindo de alguma coisa, né? O cateterismo vesical a gente sabe que é o padrão ouro para ver a resposta à reposição volêmica. Mas não é todo paciente que a gente pode fazer o cateterismo vesical. Tem certos pacientes que há uma contraindicação formal ao cateterismo vesical porque ele tem sinais de lesão de uretra. A gente vai ver mais na frente esses conceitos no baralho de trauma. E no C, a gente tem que ver também se por um acaso é necessário fazer uma toracotomia de reanimação no paciente. A gente vai ver também um flashcard mais na frente que trata sobre as indicações de toracotomia. Porque não vai adiantar nada, por exemplo, um controle da hemorragia, acessos venosos calibrosos periféricos, cateterismo vesical, se o paciente tiver uma indicação clara de toracotomia de reanimação, que só a toracotomia de reanimação é que vai, de fato, melhorar aquele paciente, se tiver indicado. E no D? O D vem de disability, que tem a ver com a disfunção neurológica do paciente. A gente tem que ver se esse paciente tem alguma disfunção neurológica, algum sinal focal. A gente pode avaliar a escala de coma de Glasgow do paciente, que a gente também vai ver um flashcard específico sobre isso. A gente pode ver a reação pupilar do paciente. Será que ele tem reação pupilar? Como é que está a pupila do paciente? Está midriática? Está com miose? Se o paciente está com a pupila midriática, eu já tenho que pensar, será que tem alguma herniação ali, um cal, por exemplo? Eu tenho que comprimir também a extremidade do paciente para ver a reação dele, a reatividade dele. Eu posso comprimir na unha do dedo do paciente, pode comprimir aqui na região supraorbitária, por exemplo. Testar a reação dele também vai contribuir a ver se ele tem alguma disfunção neurológica. E no E, vem disposição. Eu quero expor o corpo inteiro do paciente, tirar as vestimentas do paciente para ver ali alguma lesão que eu pode ter passado pelo meu exame físico inicial. Uma lesão por arma de fogo, alguma lesão por arma branca, por exemplo. E além de expor o paciente, eu tenho que também ver a prevenção da hipotermia. Eu tenho que ver o ambiente. Será que o ambiente está muito frio? Porque a hipotermia, a gente vai ver mais na frente que a hipotermia gera a tríade letal. A hipotermia vai ser um fator para desencadear a coagulopatia, a acidose metabólica, por exemplo, no paciente. Eu tenho que prevenir ao máximo a hipotermia. Ou seja, eu estou em um ambiente que o ar-condicionado está ligado ali, eu possivelmente vou ter que desligar esse ar-condicionado, ou se não colocar em uma temperatura muito maior, porque eu quero evitar ao máximo no paciente com trauma a hipotermia.
porque a hipotermia pode ser muito deletéria para o paciente. Beleza. Em relação à indicação de via aérea artificial no trauma, quando é que a gente, vendo o paciente no ar, a gente já vai indicar uma via aérea artificial para o paciente? Tem umas indicações específicas que a gente tem que saber. O paciente está com apneia, ele não consegue respirar por ele próprio. O paciente está com muito sangue, está com muito conteúdo gástrico aqui na boca. Então, ele tem um risco muito grande de broncoaspirar aquele sangue, aquele conteúdo gástrico. E essa broncoaspiração pode levar a uma pneumonite. Eu não quero que isso aconteça. Então, nesses casos, eu vou fazer uma via aérea artificial no paciente para proteger aquela via aérea de uma broncoaspiração. No paciente também que está com comprometimento iminente das vias aéreas. Ou seja, se eu não colocar uma via aérea artificial no paciente, ele vai decair, ele vai fechar aquela via aérea, por exemplo, e não vai conseguir respirar mais. Por exemplo, um paciente que teve uma lesão por inalação, ele inalou fumaça, aquela fumaça está inflamando ali a região glótica dele. Possivelmente vai inflamar, vai edemaciar e vai fechar aquela glote. O paciente não vai conseguir respirar mais. Então, como prevenção, eu já vou colocar ele em via aérea artificial. Paciente com uma fratura facial, por exemplo, ele também pode ter um comprometimento da via aérea. Paciente com convulsões reentrantes, ou seja, uma convulsão atrás da outra, ele não consegue voltar à normalidade, fica entrando uma convulsão atrás da outra, eu tenho que colocar uma via aérea artificial, porque vai chegar um momento que ele não vai conseguir respirar mais por ele próprio. Um paciente com TCE grave, com Glasgow menor ou igual a 8, é indicação de via aérea artificial, por exemplo, intubação. Essa é a indicação mais importante que tem. Paciente com trauma, com Glasgow menor ou igual a 8, geralmente é igual à intubação orotraqueal, se ele não tiver nenhuma contraindicação. E o paciente, claramente, que não conseguir manter uma oxigenação ali no oxímetro adequada, com uma ventilação sob máscara não reinalante, por exemplo. Eu olhei no A ali, ele parecia ter uma via aérea pérvia, eu coloquei ele em O2 a 10 a 12 litros por minuto, na máscara não reinalante, só que eu coloquei o oxímetro de pulso também no paciente, ele não responde, o O2 não sobe, então, não está resolvendo a máscara, eu tenho que ser mais invasivo, tenho que pensar numa intubação orotraqueal, por exemplo, para o paciente. Beleza. Então, a gente termina aqui a revisão de hoje. Eu espero você para amanhã a gente continuar na nossa revisão de trauma aqui do baralho. Beleza? Até a próxima.